Então, nessa primeira parte do nosso módulo, voltado especificamente para todos os elementos que nos ajudam a deduzir a região produtora do vinho, tá? Nós vamos começar a falar de maturação da fruta. E eu vou explicar por que é importante a gente analisar o perfil de maturação da fruta, porque ele é um dos elementos de indícios climáticos muito importantes, tá? Então, o índice de maturação da fruta é um ponto-chave crucial para a nossa dedução, porque ele nos dá indícios de tipo de clima, tá? A condição climática em que aquelas uvas que fizeram aquele vinho foram cultivadas, tá? E basicamente, eu acho que a gente tem ali as exceções, tá? De forma geral, é isso que acontece, mas temos as exceções. De forma geral, vinhos de regiões frias, tá? Climas frios, nós temos um perfil de fruta fresco, tá? Então, nós temos um perfil de fruta fresco e alguns tipos, né? E tipos de frutas específicos, tá? E aí é onde a gente vai entrar em cada um desses detalhes. E já no clima quente, a gente tem mais maturação, né? Um perfil de fruta com mais doçura e tipos, né, de frutas específicos também, tá? Então, vamos lá a cada um desses pontos, né? Então, quando eu me refiro a um vinho de clima, imagine um vinho tinto de um clima frio, né? Ele vai apresentar ali aromas, né? Vamos começar com um tinto. Um tinto de clima frio vai apresentar aromas de frutas vermelhas, frescas, tá? Bem frescas e mais, vamos dizer assim, mais simples, sem apresentar maturação, né? Então, em alguns climas, como os climas moderados, ou em climas frios com safras mais quentes, você pode ter a presença de frutas vermelhas ali mais maduras, tá? Mas na grande maioria das vezes a gente está falando de frutas vermelhas frescas, tá? Já num clima quente, né? O tinto de um clima quente, a gente tem a presença, né, das frutas negras, né, em compota, né, ou muito maduras, né? Então, é comum que no clima quente o perfil da fruta seja isso. Ao invés de ser um morango, né, de um clima frio, é um cassis, é um mirtilho, é uma fruta negra, é algo mais, né, concentrado. E o perfil de maturação desse fruto, ele apresenta com um maior dulçor, tá? O perfil dessa fruta é uma fruta madura, muitas vezes em compota ou a geleia dessa fruta. É muito comum, tá? Em climas quentes, tá? Para os tintos. Para os brancos, né? Para os brancos. Então, nós temos ali, para os brancos, tá? Uma fruta cítrica, fresca e mais simples, tá? Especificamente nessa parte, né? Nessa aula nós vamos falar especificamente da maturação da fruta. Existem outros elementos aí que nos ajudam a deduzir a região produtora, mas especificamente nesse módulo nós estamos falando apenas da maturação da fruta. Então vocês percebem que tem alguns níveis de maturação que indicam determinada região produtora e existem também determinados tipos de frutas que acompanham essas regiões produtoras. Então, regiões quentes para os brancos, né? Você tem ali frutas tropicais, tá? Frutas tropicais né? São mais comuns, tá? E com muito maior presença de doçor em boca e também no aroma, tá? Então, essa avaliação da maturação do fruto, ela serve tanto para a gente na questão aromática quanto na questão em boca, tá? Esses elementos, né, os vinhos brancos de climas quentes vão ter essa característica de apresentar as frutas tropicais. Então, no clima fresco você tem, vou dar um exemplo aqui de uma região, né, como Chablis, tá? Chablis apresenta frutas cítricas, tá? Apresenta bastante frutas cítricas frescas, tá? Enquanto
um Chardonnay, né, da Califórnia, das regiões mais quentes, né, já apresenta frutas tropicais, né, como manga, né, característica aí com notas de manga, que são bem comuns, né, para essa região produtora, que é quando a gente fala da Califórnia, tá? Então, maturação de fruta serve para a gente conseguir ter indícios de condição climática, e esses indícios de condição climática vão nos ajudar no processo de dedução da região produtora, porque eles dão para a gente um indício de condição climática, e aí conhecendo os climas, dos principais climas das principais regiões produtoras do mundo, nós podemos descartar os que não são do clima, que, por exemplo, todos os indícios, né, na maturação do fruto apresentam um clima frio. A gente descarta ali as regiões produtoras de clima quente, fica apenas com as regiões produtoras de clima frio. Tá? Associando isso à tipicidade das variedades de uvas e os outros elementos, como técnica de vinificação, corpo do vinho, teor alcoólico, intensidade de fruta, concentração de fruta, aliando a maturação a todos esses outros elementos, que eu ainda vou citar aqui, que a gente ainda vai falar sobre isso aqui no curso, você fica com uma capacidade de deduzir a região produtora muito mais precisa, tá? Muito mais correta e muito mais precisa de fazer essa dedução, tá bom? Então vamos para a nossa próxima aula do nosso módulo sobre dedução da região produtora.